Bom, meus amigos e amigas da Remax, eu me propus a fazer esse vídeo para vocês com algumas pequenas dicas de português. Jamestre deu uma aula sobre o ChatGPT e foi sensacional. Só que não é todo o tempo que a gente vai conseguir usar o ChatGPT, até porque nas conversas do WhatsApp e conversando tete a tete com o cliente, não tem como consultar o ChatGPT para fazer um texto perfeito ou para falar de forma perfeita. E o intuito, na verdade, também não é que nós falemos de forma perfeita, mas que nós não cometamos alguns erros crachos na língua portuguesa. Porque até a forma com que a gente fala, seja no WhatsApp, ou seja pessoalmente com o cliente, tete a tete com o cliente, ou numa apresentação online, o português também pode ser encarado por nós como mais uma ferramenta para ajudar a vender ou alugar o imóvel. Não significa dizer que nós vamos vender por causa disso. É mais uma ferramenta. E por que eu estou falando tudo isso? Porque vendo algumas conversas, melhor dizendo, vendo algumas coisas que são colocadas lá no grupo, vendo a forma com que a gente fala no dia a dia, como nós falamos no dia a dia, eu consegui observar alguns errinhos que nós cometemos, né? Todos nós, se é comum, é normal, porque tem a ver com o regionalismo, tem a ver com a forma com que nós fomos educados, etc, etc, né? N fatores, que são erros que nós podemos evitar, né? E são erros muito simples que nós podemos corrigir, se quiser corrigir, para que a gente possa usar isso também, como eu já falei anteriormente, como mais uma ferramenta que nos possibilite, que nos ajude a vender. O intuito principal também desse vídeo é ajudar. O segundo intuito, aí já não é principal, porque o principal é só um, é apenas apontar erros e não apontar pessoas, não apontar quem os cometeu, porque isso é irrelevante. Porque, repito, todos nós cometemos e é comum. A questão é que a gente tentar evitar, tá bom? Então, eu vou começar por um errinho escrito, que é muito comum acontecer, sobretudo hoje com a linguagem da internet, as coisas estão muito rápidas. E a gente tá vendo um fenômeno que faz com que a gente queira escrever, digitar, melhor dizendo, digitar da forma com que o som sai da nossa boca, né? Por exemplo, um erro que nós estamos cometendo muito é esquecer essa letrinha aqui, ó. Um R. Mas que R é esse que nós estamos esquecendo? É um R no final das palavras que terminam em R. Olha que loucura. Então, como é que nós da Paraíba falamos? Por exemplo, vou usar o verbo fazer. A gente fala fazer. A gente geralmente, quase via de regra, a gente não pronuncia esse R, esse A final que o R causa. Fazer. A gente não pronuncia. Aí o que vem acontecendo? Algumas pessoas estão escrevendo assim. A intenção é dizer fazer, mas estão escrevendo fazem. Só que na cabeça dessa pessoa, ela está lendo fazer e está esquecendo o R no final. E eu posso elencar aqui vários exemplos, tá? Como, por exemplo, eu vou escrever, depois eu falo. Pronto, 3 exemplos que sim, a palavra mostra pode ser usada como mostra, a palavra aluga pode ser usada como aluga, a palavra compra pode ser usada como compra. Só que estão usando palavras como essas no sentido errado. Eu já li falando que vai mostrar ao cliente, escreve mostra, falando que, perguntando se tem apartamento ou casa para alugar. Alugar. E está escrevendo aluga, só que na cabeça dela, da pessoa que está escrevendo. Corretores, vocês têm algum apartamento de X valor para alugar? Aí coloca para aluga. Compra no lugar de comprar. Cliente procura casa
de tantos R$ 1.000 para comprar e escreve compra. Então, lembre-se, as palavras que vocês pronunciam, que tem R no final, que, aliás, a gente não pronuncia, mas que tem R no final, na hora de escrever, coloque o R no final, por favor, tá? Vamos evitar esse tipo de erro, sobretudo quando você está conversando com o cliente, porque a gente tem acesso a clientes de todos os níveis. Eu, particularmente, chato do jeito que eu sou nesse ponto, eu não contrataria um corretor que não sabe sequer escrever. Não é falar bonito. Não é falar bonito. É falar apenas correto. Isso eu dei um exemplo do R. Mas tem um outro errinho também que eu já vi sendo cometido, que é nas palavras terminadas em U. Porque nós, paraibanos, né, por N motivos, é uma longa história, não vou adentrar isso, nós também temos a dificuldade de pronunciar o U no final das palavras. Por exemplo, nós não pronunciamos voo. Nós não pronunciamos o U quando a gente fala comprou. Geralmente, quase via de regra, a gente fala vou. Comprou, achou, levou. Por conta disso, também eu já vi sendo escrito vou ver, dessa forma eu vi. Vou. Que na verdade aqui está volve, né? A pessoa pensou, vou ver o quê? Sei lá, vou ver o apartamento, vou ver com o outro colega, vou ver com o despachante, não importa, só estou dando exemplos. Alguém escreveu vou ver, aliás, pensou vou ver e escreveu vou ver. Vou ver. Quando for escrever, sobretudo conversando com o cliente. Não estou falando do que já Mestre explicou, não, né? Sobre o ChatGPT, que a gente vai fazer a pergunta correta ou vai iniciar uma conversa correta com ele, com o mais detalhado possível, para ele trazer um texto maravilhoso para a gente postar, etc, etc. Eu estou falando isso aqui é o dia a dia, é o tete-a-tete com o cliente. Então, muito cuidado para a gente não escrever errado, porque eu acho que alguns negócios poderão não ser fechados por conta disso. Um outro erro que eu vi sendo cometido, tanto falado quanto escrito, é o uso do gerúndio. E isso incomoda um pouco, porque gerúndio geralmente é usado por aquelas atendentes de telemarketing, sabe? Vou estar fazendo, vou estar verificando, vou estar transferindo. Então, aqui no treinamento V1, em atendimento com alguns corretores, eu já ouvi sendo usada essa expressão. Vou estar mandando para o jurídico a documentação, vou estar verificando. E não, está errado, não se usa esse gerúndio, tá? Porque gerúndio é ato contínuo. Eu vou dar um exemplo aqui. Suponha que isso aqui é um copo d'água, certo? Isso aqui é um copo d'água. Quando eu falo vou tomar água, o ato é esse. Tomei. Agora, se eu falar vou estar tomando água, é como se a água fosse infinita e eu não parasse de tomá-la. Simples assim. Então, tecnicamente falando, não é isso. Mas vamos para ficar claro, para que a gente possa entender, que gerúndio é como se fosse um ato infinito. Sabe? É uma coisa que você está realizando o tempo todo. Portanto, quando você for conversar com o cliente, ou escrevendo, ou falando, não diga, vou estar mandando a documentação para o jurídico. Diga simplesmente, vou mandar. Vou mandar. Não esquecendo o U e não esquecendo o R também. Tá? Então não use mais gerúndio. Não use mais gerúndio. O gerúndio ele tem que ser usado quando couber ser usado. E nesse caso, não. Eu não vou nem entrar nas questões técnicas, tá? Do que é gerúndio, do verbo, flexão. Não é isso. Eu estou tentando ser o mais didático possível para a gente captar isso e não cometer esses pequenos erros, tá bom? Então, gerúndio não se usa. Vou estar fazendo, vou estar comprando, vou estar mostrando, vou estar mandando. Não. Vou mandar, vou fazer, vou enviar,
vou verificar, tá? Esse é o termo, é o tempo correto para usar quando você falar com o cliente, tá bom? Um outro errinho que também já vi a gente comentando, dois na verdade, mas dois errinhos, tá? Que a gente pode evitar. É o uso do é um errinho que eu tô vendo que vez ou outra a gente comete, tá bom? E ah, a não ciência de quando usar a gente. Já chego aqui. Vamos primeiro para cá. Min é índio que fala quando se tem um verbo, ou seja, quando se tem uma ação depois. Nós que não somos indígenas, vou usar o tempo correto, nós que não somos da população indígena, nós não falamos antes de um verbo, ou seja, antes de uma ação. Portanto, para mim, fazer, mostrar, sei lá, elencar, está errado. Está errado. Mim não conjuga verbo. Então, o correto aqui, gente, sempre é para eu fazer, para eu mostrar, para eu elencar, para eu comprar, para eu comer, para eu fazer. A princípio, soa um pouco estranho, mas é o correto. Para mim fazer, para mim mostrar, para mim elencar, está completamente errado. Imagine você conversando com seu cliente, falando assim, não, eu vou fazer o estudo de mercado, vou estar fazendo. Olha só, olha essa junção, olha esse combo. Vou estar fazendo o estudo de mercado para me mostrar ao senhor. Eu não te contrataria não, tá? Tô falando muito sério, eu não te contrataria, tá bom? Então lembre-se, se tiver uma ação depois, ou seja, se tiver um verbo que é uma ação, né? O verbo sempre, quase via de regra, vou repetir, não estou entrando nas questões técnicas, mas o verbo quase via de regra, ele quer mostrar uma ação que você faz. Então sempre que tiver uma ação, não se usa mim, se usa eu. E quando se usa em? Quase via de regra no final da frase, tá? Comprar este imóvel para... Deixa eu bater no microfone. Comprar esse imóvel para mim. Para mim. Agora o que é que eu vou fazer com esse imóvel? Vou vender depois. Então, vou comprar esse imóvel para eu vender depois. E não para mim vender depois. Agora, se eu não tenho nenhuma ação depois que eu comprar esse imóvel, então esse imóvel foi comprado, ou vai ser comprado, ou vou comprar e não vou estar comprando para mim. Ponto. Ok? E mais um errinho que sempre eu vejo sendo cometido é com agente. Observe que aqui tem uma separação. Agente junto é num sentido. Agente separado é o sentido de nós. Agente junto, ele é, sendo redundante, um agente. Penitenciário, de saúde, agente secreto, James Bond, sei lá. E agente separado, somos nós, tá bom? Então, quando for escrever agente, no sentido de nós, agente separado. Agora, se em seguida for falar de um agente que é um agente, aí você escreve agente junto. Por exemplo, agente separado vai contratar um agente de saúde para ver essa questão das baratas no imóvel. Estou dando um exemplo qualquer idiota, tá? Só para que vocês entendam. E, por conseguinte, o agente não se conjuga da mesma forma que o nós. Então, eu também já vi sendo falado e sendo escrito. Agente, vou até escrever aqui também. Agente, vamos. Agente, somos da Remax. Agente,
mostramos. Errado, tá? A gente não se conjuga com plural, tá bom? A gente vamos, a gente somos, a gente compramos. Não. Nós vamos, nós compramos, nós mostramos. Então, quando a gente for usado no sentido de nós, ele se escreve, no sentido de nós, ele se escreve separado. Porém, se tem algo depois, tem uma ação depois, aí não se usa a gente, se usa nós, tá bom? E como é que a gente pode, olha a redundância, de novo. Como é que a gente pode usar a gente? Quando tiver uma ação. E essa ação, ela fica no singular. Então, a gente, ao invés de a gente vamos, a gente vai. Sempre assim. Então, você pode usar sem problema nenhum. Senhor, senhora, nós vamos fazer um estudo de mercado do seu imóvel. Ou, senhor e senhora, a gente vai fazer um estudo de mercado do seu imóvel. Entende? Não tem problema nenhum de usar a gente e usar o nós, mas desde que use da forma correta. Sendo repetitivo, nós vamos. A gente vai. Tá bom? Bom, meus queridos amigos da Remax Empreender, eu já falei isso nesse vídeo, vou falar novamente. Eu me propus a fazer isso apenas para que a gente some cada vez mais ferramentas, mais esforços, mais detalhes positivos para que a gente consiga performar cada vez melhor, tá bom? Sei que ainda não tenho autoridade com relação à performance, porque ainda não performei como deveria performar, né? E entendo também que é uma questão de tempo. Porém, o pouco que eu tenho de saber, eu quero contribuir, eu quero compartilhar com vocês para que a gente consiga realmente transformar a Remax Empreender numa máquina, mas numa máquina não só de vendas, mas uma máquina de qualidade. Uma máquina de qualidade em tudo, em qualidade de atendimento, em qualidade da forma de falar, em qualidade de postura. Eu acho que quando a gente fizer isso, cada um se somar um pouquinho que sabe, a gente aproveitar, e aqueles que sabem alguma coisa, mesmo que o colega já fale a mesma coisa que você já sabe, tenha humildade de abrir a cabeça e absorver também, não tem problema nenhum. Eu acho que se a gente fizer isso, a gente vai conseguir ser realmente muito, muito, muito mais forte, sabe? É uma questão de tempo, é uma construção que requer tempo, requer resiliência e principalmente vontade. Tem que ter essa vontade de fazer. Espero ter ajudado em alguma forma. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tentei ser o mais didático possível, tá bom? E se porventura a gente identificar mais algum erro ou outro, né? Vamos compartilhar, vamos entender se isso está certo, se está errado, enfim. Espero que esse conteúdo sirva para vocês, tá bom? Um grande abraço e Deus os abençoe.